Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui ao vivo, desde Belo Horizonte, dando sequência a esse ciclo de partilhas públicas em conteúdos que colaborem com o despertar da nossa consciência. Nós vamos ver aqui 3 perguntas brevemente, de partilhas anteriores, e depois entraremos nos 2 assuntos principais de hoje. Uma pessoa pergunta o que é a busca da excelência ou a busca da perfeição. E quando nós sentimos aquela espécie de frustração, uma impressão de que algo se esgotou dentro e fora de nós. Vejam, a vida única, o universo, tende à perfeição e tende à evolução contínua. Então, quando nós estamos desenvolvendo um ciclo, colocando energia em ciclos, em manifestações que estejam diante de nós, nós vamos até um certo ponto e depois temos que perceber quando essa perfeição, esse próximo passo, desloca e mobiliza um outro potencial. Então, a dificuldade que nós temos é justamente termos essa adaptabilidade e mobilidade de acompanharmos para onde foi o potencial. Que um potencial anterior nós já o esgotamos, já o expressamos. Então, para que as coisas evoluam, temos que perceber, identificar para onde se deslocou esse potencial. E as lacunas que nós sentimos são vazios na aplicação de possibilidades. Então, quando nós não identificamos esses potenciais e não colocamos nossa consciência nisso, a sensação de vazio, de lacuna, pode ser uma expressão não dessa ausência da aplicação de possibilidades. Depois aqui alguém pergunta: o que é um impulso verdadeiro? Como discernir quando estamos diante de um impulso verdadeiro? Veja, nós podemos ver todos os assuntos em muitos planos, não, em muitas dimensões. Agora, o impulso que realmente movimente, que nos desloque em consciência, ele vai vir como uma espécie de um bendito momento que chega quando nós menos esperamos e mais precisamos. Então, não é algo que nós controlamos. Nós podemos criar a condição e atrair esse impulso, quando a nossa aspiração é verdadeira, para realmente evoluirmos. Agora, para evoluirmos, temos que nos transformar em algo que ainda não somos, correto? Não seria uma evolução, seria uma repetição ou uma versão melhorada de algo. Então, é aquele bendito momento, não, que chega quando menos esperamos e quando mais precisamos. Então, não são escolhas próprias e tampouco podem ser controlados. Bem. E última pergunta, a pessoa pergunta: como podemos identificar e como lidar com as nossas resistências? É uma pergunta de alguém que deve estar cansado das próprias resistências. Não? Sabe quando a gente segura e se cansa? Não? Muito bem. Na realidade, uma possibilidade não de reflexão é que o que nos perturba, na verdade, não são exatamente as resistências, são as nossas reações às nossas resistências. Porque nós percebemos o apego a situações, a pessoas, a fatos, a algumas coisas, e temos muita dificuldade de soltar isso. E crer que o potencial máximo de algo vai se deslocar para uma próxima expressão. Porém, nossos apegos dificultam-nos, acompanham, de podermos seguir esse processo evolutivo sem que as existências não se transformem numa espécie de um calvário, de um sofrimento. Bem, temos uma introdução de um assunto muito axial, um eixo de toda a instrução de Trigueirinho, que é o que representou para o planeta, para a humanidade, o ano de 1988. Então, foi um marco na evolução humana, foi o fechamento e o início de um ciclo da evolução humana. E todo fechamento de ciclo traz uma espécie de metabolismo muito particular, que é gerar sínteses. Só que, nesse caso, uma síntese do que havia sucedido na nossa evolução ao longo de muitos ciclos e o ingresso de energias desconhecidas,
E aqui está o ponto. Então, para que nós possamos lidar com o que começou a acontecer a partir de 88, temos que ter aquela aspiração genuína de buscarmos o desconhecido, aquilo que nós não temos ainda, um contato, consciência, um sentido de comunhão que ainda não conhecemos, o desconhecido. E até 88, o que a espiritualidade clássica menciona é que a humanidade recebia impulsos a cada... Numa época chegou a ser 75 anos, era um impulso importante para a humanidade, eram anos. Depois passou para 25 anos e a partir de 88 passou a ser trimestral. Então vejam a catalisação simbolizada por 1988. Então o que se sabe, que foi revelado não por Trigueirinho, é que esses ciclos trimestrais, ou seja, esses impulsos a cada 3 meses, eles representam uma espécie de lógica da hierarquia espiritual que acompanha a evolução da humanidade, do planeta, dos reinos, e que a cada 3 meses se atualiza. Agora, se atualiza organizando esse ano da hierarquia, digamos, em 4 trimestres. Então, na última partilha pública, eu comentei sobre isso, e hoje aqui vamos enfocar mais no ciclo que teve início no 8 de maio. Então, os ciclos são de 8 de maio a 8 de agosto, 8 de agosto a 8 de novembro, 8 de novembro a 8 de fevereiro e 8 de fevereiro a 8 de maio. Então, nós ingressamos 2 dias atrás, hoje é dia 10, nesse ciclo que é a nova semeadura. E é um ciclo muito importante, e esses ciclos não são importantes, eu vou defini-los brevemente, começando por esse que nós estamos agora, que é a nova semeadura. Então, é quando aquelas sementes do que nós devemos desenvolver, recordando, estamos falando de um conteúdo filosófico, espiritual, não é nada em princípio externo, ainda que tudo isso possa também se projetar no nosso mundo concreto. Então, 8 de maio, aquele momento da nossa evolução humana, repito, a partir de 88, onde essas consciências, todo o planeta, todo o universo, as melhores possibilidades vêm ao encontro de cada um de nós. É uma nova semeadura. Tudo aquilo que tenhamos desenvolvido, preparado o nosso solo, não? O nosso estado de receptividade para acolher novas sementes, tende a vir ao nosso encontro a partir do 8 de maio. Depois, no 8 de agosto, tem o início da expressão, digamos, do ano evolutivo da humanidade. O que quer dizer isso? Tudo que foi lançado como semente, acolhido, que encontrou no nosso interior um terreno fértil, bem adubado, simbolicamente, vai despertar e vai iniciar um processo. Vai despertar essas sementes. Depois, no 8 de novembro, nós temos um ciclo muito importante, que é o ciclo da floração, que é quando, depois de todo um processo de desenvolvimento, todo um metabolismo muito vigoroso de desenvolvimento, emerge aquele momento da fecundação. Floração e fecundação são praticamente símbolos. Por um lado, é o ápice, o clímax de uma certa expressão, simbolicamente, do reino vegetal, e, por outro lado, é quando são fecundados, não, dentro da flor, para que no futuro gerem frutos e depois novas sementes. Em fevereiro, temos a frutificação, que é o resultado, é o efeito, é a colheita de que nós desenvolvemos não, nos meses anteriores. E nós sabemos que um fruto, é um símbolo isso, ele só gera semente quando ele amadurece. Então, muitas vezes, nós não vemos ciclos em nós, no nosso processo, evoluir, ciclos se expandirem e tudo, porque nós não amadurecemos o fruto. O fruto chega a se formar, a flor foi fecundada, mas nós não nos dedicamos o suficiente. Então, aquele fruto não gera uma nova semente. E esses ciclos de hierarquia são realmente muito importantes. E na minha experiência, eu cheguei em Figueira, que é o Centro Espiritual, Comunidade Luz, fundada por Trigueirinho em 89, eu venho acompanhando de perto como isso expressa na nossa vida, como eventualmente isso se espelha em algum grau em nossas vidas individuais e grupais, enfim, na sociedade, para que possamos realmente entrar
nesse impulso que nós chamamos de impulso da hierarquia. E pude constatar que isso realmente sempre, de alguma maneira, dialoga conosco, de alguma maneira estabelece um contato conosco. Porque é através dessa lógica, como eu mencionava, da hierarquia, que a humanidade, depois de 88, começou a reconhecer esses ciclos de impulso e o que deveria purificar, manifestar, atrair, compreender, para expandir a sua consciência, sair desse ponto que nós nos encontramos nesse momento. Então, esse ciclo de nova semeadura ele é muito importante. Ele traz um convite para a nossa consciência, para estarmos receptivos, não? Como um solo, cuidarmos do solo, o cobrirmos, não? Simbolicamente, o protegermos, irrigarmos. Não, a irrigação aqui são sentimentos superiores, intenções positivas, tudo isso é uma condição de um solo, são símbolos, para que essas sementes evolutivas se polarizem em nossa consciência, em nosso interior, e possam gerar um caminho evolutivo um pouco mais consciente. Bom, e o tema central do dia de hoje, que nós chamamos de idioma Irdim, é o que é o Irdim? Não, o que é esse idioma? De onde vem esse idioma? Qual que é o sentido de nós termos sido apresentados a esse idioma? É um dos eixos também da instrução, não, que o trabalho de José Trigueirinho veicula desde 88, 87, que é o tema do valor da linguagem simbólica, da linguagem suprafísica. Então vamos tentar juntos criar essa condição de compreender o que é a linguagem. Não? Pronto. Então, o que nós chamamos de linguagem é esse meio, é esse veículo, digamos, que nos conecta mutuamente, não só entre os humanos, mas linguagens com vibrações, com os outros reinos, com estados suprafísicos, com estados de consciência. Não? E nós temos muita dificuldade com a linguagem simbólica, não dos sons, por exemplo, das cores, dos números, porque nosso processo mental ele se tornou extremamente denso, extremamente racional, não dedutivo, e não permite que outros níveis superiores interajam com esse nosso processo de comunicação. Começando pela correta utilização das palavras. Pensem um pouco o que já aconteceu desde que nós despertamos hoje até aqui, quantas vezes, eventualmente, falamos coisas que não eram necessárias. Tudo isso vai desgastando a possibilidade de uma linguagem correta, de sermos precisos, de acoplarmos em uma frase, em um símbolo, em uma comunicação, a essência. Então, é como se dessemos muitas voltas para traduzir o que nós queremos expressar. Então, a humanidade vem evoluindo desde muitos ciclos. A espiritualidade clássica nos remonta à Lemúria, à Atlântida, não esses reinos antigos. E na raça lemuriana, por exemplo, o homem utilizava uma linguagem monossilábica. Naquele momento era uma humanidade muito densa, então ali era monossilábico, a própria constituição das pregas vocais não permitia a modulação, a composição através da linguagem, era monossilábico. E depois, na época da Atlântida, que foi uma época um pouco mais permeada, o ápice da Atlântida, simbolicamente, segundo a ciência espiritual, era o desenvolvimento máximo do plano astral, do corpo emocional, de tudo que era ligado com a astralidade, com o plano emocional. Então, uma linguagem um pouco mais aglutinante, não aquela fluidez que o plano emocional tem como característica. E depois, a partir desses ciclos, emergiram outras possibilidades, como uma linguagem já ligada com símbolos, não? Símbolos abstratos, que para aqueles que nesse ciclo depois de 88 estão mais abertos, se tornou hoje realmente um potencial muito grande. Então, a linguagem ela é muito importante, ela é aquele mecanismo que nos permite não somente indagar, nos dirigir a algo, a alguém, ou a algum estado de consciência, mas também compreendê-lo. Então, em diferentes graus e por diferentes vias,
em princípio, todo ser humano está buscando algo. Um sentido, um significado, todos, independente do seu nível de consciência, é quase que instintivo no ser humano a busca de um significado, de um sentido para a nossa experiência. Então, esse tema da linguagem, dos idiomas, é muito importante. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de idiomas que prepararam um pouco a revelação do idioma Erdin, iniciando pelo Devanagari, que é um idioma antigo, escrito por ideogramas, não por símbolos, e foi esse idioma que deu origem ao sânscrito. Não? E esse Devanagari era muito usado na Índia antiga e era considerado como a linguagem dos Devas. Devas é essa expressão da criação que colabora, que participa da criação das formas. E formas aqui não são apenas formas como flores, árvores, não. Existem grandes Devas que trabalham com mundos, com universos, são consciências extremamente criadoras, com potencial de criação muito grande. E uma das línguas mais antigas que se tem notícia. Depois, o Ichihua é também uma linguagem antiga, uma época muito remota, e que era utilizada por estímulos sensoriais não verbais. Era um processo mais interno, mais antes do planeta se materializar tanto como na época da Lemúria. E se imprimia no éter do planeta, nesse momento, a maneira de impressão no éter do planeta era de uma linguagem não física, a impressão de matrizes, não, para a vida da humanidade, dos reinos. Era uma etapa prévia à manifestação física do planeta. Depois temos um Senzar, que no período lemuriano começou também a se desenvolver, e muito interessante, porque o Senzar tem uma ligação direta com aquele espaço na Serra do Roncador, chamado Templo de Bes. Recordemos que as partilhas públicas, elas gravitam ou tocam tópicos e verbetes do livro Glossário Esotérico, de Trigueirinho, da editora Erdin. Então, ali temos centenas de verbetes, não, de enunciados, que vão apresentando toda essa situação do planeta e da humanidade. Então, o Templo de Bes está ali descrito, que é o Templo de Bes, também como roncador. Então, voltando ao contexto, o Senzar era muito utilizado, não nessa época, no Templo de Bes, e o Templo de Bes, através do Templo de Bes, é um espaço não suprafísico que a hierarquia promove, digamos assim, através de cada uma dessas vogais, não, o I, a consoante B, E e a consoante Z, impulsos diferentes do nível dos avatares para a humanidade. Então, para nós que estamos buscando um despertar real, não uma melhoria da personalidade apenas, não algo superficial, mas realmente uma busca mais profunda de como que o planeta se organiza, qual a posição da humanidade na evolução, qual o nosso papel nesses tempos. O Glossário Esotérico nos brinda com todas essas informações. E o Templo de Bes, que está nos planos suprafísicos da Serra do Roncador, ele cria essa condição para que nós possamos receber, não, simbolicamente, a energia desses 4 avatares, não, através da letra I, da letra B, da letra E, da letra Z. São símbolos, não? São fonemas que nos ajudam a conectar com 4 matrizes da evolução humana. Depois, o sânscrito, mencionando bem superficialmente, significa perfeito, a perfeição. Então, foi usado muito, não, na Índia antiga especialmente, e tinha uma capacidade, uma possibilidade muito precisa de expressar e revelar realidades de níveis suprafísicos. Então, o sânscrito representou para a humanidade uma etapa bem de síntese de tudo que veio antes dele até chegarmos no Erdin. Muito bem. Então, o que é o idioma Erdin? Nós podemos aprendê-lo? Ele tem uma tradução, como os demais idiomas tinham ou têm? Isso é possível? O que é o Erdin? Não. Nós, como humanidade mental, essa raça é uma raça mental, nós organizamos nossos idiomas com conceitos, não? Com descrições, com entendimentos baseados, vinculados ou espelhados em conceitos.
E o Irdim é uma forma sintética de comunicação que nos desloca da região dos conceitos para a região dos estados de consciência, que é completamente distinto. Então não tem uma tradução. Nós vamos ver alguns exemplos aqui do Irdim depois. Então o Irdim nos chega e, a depender do nosso estado de consciência, uma mesma palavra, ou frase, ou mantra em Irdim, ele pode trazer para cada um de nós um sentido distinto. Por quê? Porque ele é como um veículo para estados de consciência. Não é um conceito. Acompanham? Um conceito é o que é uma casa. Uma casa, explicamos o que é uma casa. O que é uma palavra Irdim? Isso tem um significado, traduz estados de consciência. E aí, a partir do nosso momento atual, um impulso no idioma Irdim vai despertar em nós um estado de consciência correspondente. E um pouquinho mais, ou seja, vai nos atrair para uma ampliação de consciência. Então, não é o idioma que confirme nossos conceitos. Percebe como é diferente o processo mental? Não é como saber a definição de uma casa. Palavra aqui, só um exemplo. Não. Vem o impulso ali dos traz para estado de consciência. Bem, a partir de 88, também, nós começamos a recordar, e me refiro a recordar que nós, como seres que reencarnam, portanto, almas que estamos reencarnando, começamos a receber impulsos para recordar as nossas melhores experiências, aquelas mais construtivas que tivemos, tanto no planeta quanto em outras regiões do universo. Isso determina ou demanda que nós temos uma necessidade de contatar um novo padrão de conduta, estados de consciência superiores, não, expressões arquetípicas para o planeta, para a humanidade, para os demais reinos. Então, a lógica da busca espiritual está muito rápida para acompanhar. Tá bem? É porque o tradutor fica inquieto, às vezes eu tenho que medir com vocês, tá? Então, a lógica, chamemos assim, da busca espiritual depois de 88, é que nós possamos realmente entrar numa outra experiência completamente distinta do que foi chamado até 88 de etapas preparatórias. Então, numa etapa preparatória, nós trabalhamos os nossos corpos, o alinhamento entre os nossos corpos, trabalhamos a repolarização da nossa identidade, nós recordamos que não somos apenas essa pessoa física, começamos a desconfiar que existe uma evolução superior. São muitos segmentos, muitas expressões desse despertar. E o Irdim nos ajuda nisso, porque através desse impulso nós vamos contatando, através dos estados de consciência, todas essas matrizes têm que ter o filtro da mente, que é muito ligado com o preconceito, com a memória. Não? Se eu falar aqui a palavra Tailândia, cada um de nós vai associar imediatamente Tailândia com alguma referência que tenha na sua mente, ou uma experiência anterior, ou alguma informação sobre a Tailândia, correto? Não é uma experiência direta. Acompanhe? Quando o Irdim toca a nossa consciência, ele nos coloca no nosso melhor ponto, em contato com o arquétipo do que seria a Tailândia, nesse exemplo aqui. Então, é uma lógica completamente distinta, o tema do idioma Irdim. Bem, nós vamos ver aqui alguns exemplos do idioma Irdim para que nós possamos sentir, fazer uma experiência, para que não fique mais um conceito, mais uma teoria. Não. Agora, na medida que nós vamos despertando essa aspiração de tomar contato com essas matrizes superiores e contato com o idioma Irdim, com estados de consciência superiores, isso deve ser acompanhado com algumas decisões na nossa consciência humana. Porque se nós nos mantemos identificados e presos apenas no nosso aspecto humano, para que contatar um aspecto superior? Aquilo não faz liga, não faz sentido, porque não é aplicável aqui. A realidade da nossa personalidade aqui, ela já sabe como ela funciona, ela não necessita, ou não necessitaria, digamos assim, do contato com matrizes suprafísicas e materiais e de uma expressão de outros padrões de conduta. Então,
o idioma Irdim, ele traduz, ele nos traz estado de consciência. Vamos fixar bem essa compreensão. Então, não são conceitos. Então, falamos aqui algumas palavras em Irdim, não é que tenha uma tradução. Nós podemos criar um sentido, ou alguns sentidos para algumas palavras, ou alguns mantras em Irdim, mas isso vai nos remeter para uma verdadeira área criativa, digamos assim, uma área virgem, onde o potencial do Irdim vai mobilizar dentro de nós, como eu falei na pergunta, não sobre os potenciais, um potencial de um estado de consciência que nós nem sabíamos que nós tínhamos, mas que só ganha sentido viver, tomar contato com tudo isso, e nós aspiramos nos deslocar do ponto atual que nos encontramos. Então fica uma pergunta para todos não presentes aqui que acompanham a transmissão. Nós estamos de todos satisfeitos com o nosso momento atual? Pessoal, humano, o mundo está bem, a humanidade está bem, feliz, pacífica, nossa relação com o planeta ela é equilibrada, não? Ela é construtiva. Creio que a grande maioria vai coincidir que é momento de darmos um passo. Então, depois de 88, nós temos realmente todo um grande acervo, digamos assim, um repositório de impulsos para podermos nos valer desses impulsos e não somente despertarmos, mas ampliarmos a nossa consciência. E para isso o idioma Irdim nos ajuda muito. Bem, como o Irdim ele não é construído com a lógica dos idiomas que nós conhecemos, ele traz algumas características, não? Algumas delas vocês podem estudar no glossário esotérico, porque no início de cada letra, de cada verbete baseado nas letras, não? Nós temos ali muitas letras que remetem ao Irdim. Então, por exemplo, a letra H, que é uma letra muito importante no idioma Irdim, ela significa essa interação, não? De um impulso superior que ganha estabilidade, vamos ver o H maiúsculo, não? Então, isso ganha estabilidade, esse impulso ganha estabilidade, se sustenta quando existe o braço horizontal, que é a nossa relação entre nós. A humanidade, o planeta, os demais reinos, as vibrações desse ambiente aqui que nós interagimos, não? E esse vínculo, então, o traço horizontal do H, ele simboliza esse ponto de equilíbrio e de serviço. E no idioma Irdim, a letra H, ela entra na posição de uma palavra no Irdim, a depender da força espiritual que essa palavra Irdim tenha. Então imaginem, em vez de nós nos dedicarmos a tudo que nos dedicamos hoje em dia, que em princípio não tem nenhuma utilidade real para a nossa evolução superior, se pudéssemos pegar cada letra, não, cada vocal, cada consoante, e ingressar nesse universo de observar o efeito daquilo em nós. Em algum momento faremos uma partilha sobre os sons, sobre o trabalho com o som, o que o som, como uma energia criadora, promove nos éteres e em nós, fazendo um trabalho com as vogais. Então, não, pegamos uma vogal e ficamos ali acompanhando o que a vogal I promove dentro de nós. Então, imaginem quantas dezenas ou centenas de vezes por dia, nos nossos diálogos, nós pronunciamos a vogal I, correto? E nem nos damos conta do que aquilo promove em nós, o que aquilo mobiliza em nós. Então, nós banalizamos muito a linguagem. E uma chave que pode nos ajudar, que também depois de 88 foi muito salientada no processo evolutivo, é nós sairmos desse foco do egoísmo puramente, uma experiência humana egoísta, tudo tendo-nos como centro, para o processo de tendo-nos como refletores, como espelhos de realidades internas. Então muda completamente o paradigma do uso da energia e do uso da nossa vida, digamos assim, não? Vivemos para servir. Bem, ligado um pouco com o tema do Templo de Bes e com a Serra do Roncador, nós estudamos no início do ano, dentro dos verbetes, um dos verbetes, o tema de algumas posições da hierarquia no planeta. Uma delas, como vimos, é a consciência do Manu.
O Manu é um nível hierárquico espiritual bem entendido, que acompanha a evolução das raças. E o Manu, ele tem a polarização da sua consciência no templo de Bes. Então, em Bes, o processo evolutivo da raça, ele é monitorado, e cada ação nossa, por incrível que possa parecer, como ser humano, vai servindo como uma espécie de um banco de dados de como está a consciência humana. Então, muitas vezes, muitos de nós pensamos, puxa, eu estou cansado, faço um esforço, faço o meu melhor possível, e o mundo parece cada vez pior. Aparentemente, sim. Porém, lá em Bes, lá na consciência do Manu, esse nosso esforço correto, acompanha? Esse nosso movimento evolutivo, ele fica registrado. Aquilo entra no processo de acompanhamento da raça, como um todo, e serve como um laboratório, uma amostra, um sample, para que aquilo seja uma base. Bom, aquilo em algum ser humano deu um fruto. Não? E tem um nível hierárquico importante, uma palavra em hindi chamada Manu Shirin, que é um conjunto de mônadas, não? Mônadas, uma parte são mônadas da hierarquia, uma parte são mônadas humanas, que vão justamente monitorando os passos da consciência humana para que algo que tenha dado certo em algum ser humano possa ser replicado e aplicado em outros seres humanos. É um laboratório, mas de um outro nível, obviamente. Então, se nós escutamos esse som, Manu Shirin, e no nosso interior emerge um sentimento de gratidão. Nossa, isso existe, eu não sabia. É um nível de consciência que acompanha cada gesto evolutivo meu. Não deveria emergir de nós uma gratidão? Não é tão no vazio como nós pensamos. Em algum lugar desse grande arquivo akáshico, nós já falamos sobre arquivo akáshico também, isso fica registrado e vai contando. E esse é o nosso processo evolutivo. Então, Manu Shirin, que essa palavra em hindi, ele realiza parte da tarefa desse Manu, que é essa consciência hierárquica, que está fazendo a síntese dessa nossa raça, a quinta raça, e preparando uma nova raça, que será uma raça intuitiva, uma raça conectada com uma outra dimensão, com uma outra possibilidade, com outro tipo de evolução. E na medida que nós, seres humanos em diferentes graus, que estamos buscando o processo evolutivo realmente e sinceramente vamos dando passos, isso vai servindo de padrões de conduta que vão sendo plasmados em toda a consciência humana. Isso deveria trazer para nós muita gratidão e muita paz. Poxa, então não estou sozinho. Seja lá o que eu faça internamente, ou vivo internamente, verdadeiro, isso é um benefício para a evolução humana. Porque nós estamos sendo muito viciados, no resultado, na expectativa, o resultado imediato, não é assim? O impacto, somos continuamente estimulados ao contrário. O protagonismo pessoal, individual, tudo na contramão da evolução espiritual. Então, nesse contexto, conhecer essa palavra em hindi, Manu Shirin, pode nos ajudar a gerar, aí eventualmente, no nosso interior, um sentimento de amor e de gratidão. Bem, no glossário esotérico, nós vamos encontrar alguns mantras em hindi. Mantras são sons, o sânscrito tem muitos mantras, como sabemos, são muitos mantras que mobilizam, de novo, em nós, estado de consciência. E o trabalho mântrico, ele é diretamente ligado ao processo criador, portanto, ligado às repetições. Então, repetindo o mantra, ele vai criando um ritmo, aquele ritmo vai movimentando o estado de consciência, vai gerando um metabolismo entre diferentes estados de consciência, vai promovendo sínteses, e a uma certa altura, um código que aquele mantra transporta, ingressa na nossa consciência, eventualmente plasma e dá uma sustentação para uma transformação de uma conduta, inclusive. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, antes de passar para as perguntas. Vamos ver o mantra, por exemplo, que é um mantra que todos nós necessitamos, que é um mantra de abertura, de receptividade, de disponibilidade para a purificação. Esse mantra é um mantra público, ele está publicado no glossário esotérico, então podemos aqui mencioná-lo e estudá-lo. Então esse mantra diz, disponibilidade para a purificação, é um mantra em hindi,
Então, Okuka, Banaiti, Shibana, Kikinawa. Então, nossa mente, quando recebe um impulso como esse, ela não vai encontrar nenhuma referência de um sentido mental ou de uma tradução literal, porque não é um idioma dos nossos mentais. Mas nós pegamos esse mantra, trabalhamos uma vez, e uma segunda vez, nos observamos, uma terceira vez, nos observamos, lembramos de um impulso que o acompanha, só para que nós possamos aí ter alguma referência, que é a disponibilidade para a purificação. Então vamos criando essa condição, e esse mantra ele vai fazer um trabalho em nós. E um dos trabalhos que ele faz em nós é uma transformação nos nossos corpos humanos. Então, se nós queremos ingressar numa evolução superior, nós precisamos recordar que o processo não é controlado e conduzido por nós. Nós necessitamos assimilar esse princípio depois de 88. Até 88 tinha o ascetismo, as austeridades, as práticas, autocomiserações, privações, não é assim? Muitas práticas que forçavam um pouco a natureza humana e criavam uma condição, digamos assim, para que o indivíduo chegasse até num ponto de rejeição da sua condição humana. Mas isso hoje é totalmente desatualizado, isso é démodé mesmo, é completamente fora de linha de um processo evolutivo. Hoje a humanidade já está em outro nível, tem um outro tipo de abertura. Então esse mantra, Okuka Banaiti Shibana Kikinawa. Então isso ajuda na harmonização do nosso ser e numa disponibilidade para a purificação. Aí algo em nós, muito orgulhoso ou muito apegado, pode não emergir e dizer, mas eu não preciso ser purificado. Purificado do quê? Eu estou tão bem. Não? Tem uma questão na evolução espiritual que tecnicamente é chamada de guardião do umbral. O guardião do umbral são todas as lacunas ou todas as experiências anteriores nossas extremamente vinculadas com a personalidade humana, que quando nós vamos dar um passo, cruzar um umbral, expandir a nossa consciência, isso emerge para na nossa frente, cheio de justificativa. Encontraram já esses guardiões de vocês? Claro, não? Argumentos, não? Sempre tem algo para nós não darmos um passo. Então, eventualmente, para contornar essa situação que embaça, ofusca muito a nossa consciência, esse mantra pode ajudar, porque ele cria essa condição de disponibilidade para a purificação. Tem o mantra Irdim, Okuka Banaiti Shibana Kikinawa. Então, isso vai harmonizando o meu ser, criando uma disponibilidade para a purificação, e aí o universo vai se encarregar de organizar o que tem que ser purificado, em que grau, com que intensidade, qual o próximo passo. Tudo está pronto. Existe algo superior pronto para cada um de nós. O ponto é que nós não queremos soltar o controle do processo. Enquanto nós não soltamos, não nos abrimos para que o universo trabalhe em nós. Lidar com o Irdim ou praticar o Irdim não tem praticamente nenhum efeito, porque não mobiliza o que existe superior em nós, que não está na nossa personalidade em princípio. Então, esse som em Irdim, Okuka, ele não tem uma tradução, mas ele introduz na consciência humana e no átomo permanente de cada corpo humano nosso, material, parênteses, o que é um corpo material nosso? Esse corpo aqui, que nós estamos vendo, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Também são corpos. Não? Então, essa vibração Okuka, não, esse som, esse estado de consciência, introduz a energia da vibração da harmonia. Então, essa harmonia ingressa em cada átomo do nosso ser e vai promovendo ali a liberação desse potencial que está dentro das células, entre uma célula e outra. Não? A materialização da humanidade gerou uma compressão no nosso potencial interior, como se o nosso mundo interior, nossa luz interna tivesse comprimida, tivesse encapsulada num lugar dentro da nossa molécula. Então, esse código lumínico que entra através desse som, Okuka, então,
Para quem quiser fazer uma experiência mais contemplativa, mais receptiva, então trabalhar só com esse som, okuka, okuka. Então, esse código não lumínico, ele vai ingressando, especialmente no corpo etérico. O corpo etérico é esse corpo que acompanha a nossa forma física, ele permeia toda a nossa forma física e faz a ponte, faz o vínculo com o nosso corpo emocional. E quando esse processo começa a se consolidar, ou seja, essa vibração lumínica e de harmonia, esse código lumínico vai ingressando no nosso ser e na nossa consciência corpórea, inclusive, isso gera um processo chamado em Rindim retram. Então, retram, que é uma palavra também em Rindim, é uma abertura de canais interiores de cura, não, para que essa energia cósmica superior e material possa trabalhar, não, nos nossos corpos, na nossa personalidade, gerar harmonia, gerar equilíbrio. Não? Então é um mantra, vejam, uma palavra, okuka, olhem o profundo trabalho que isso faz. Não? Que não é uma busca terapêutica, não é uma purificação terapêutica, é uma cura interior. É a cura da nossa consciência. Não? É o preparo da nossa situação, do nosso arcabouço humano, inclusive, para podermos perceber o desabrochado que habita dentro de nós. Bem, todos nós, como seres reencarnantes, nós temos muitos registros anteriores. Registros luminosos, ou seja, registros que acompanharam o impulso evolutivo a seu momento e no ciclo correspondente. São tesouros que estão como que armazenados na nossa alma. Porém, temos também muitos traumas. Temos muitas feridas e muitas cicatrizes. Não? Então, esse código lumínico, essa vibração de harmonia okuka, também tem a possibilidade de nos ajudar a transmutar, purificar e facilitar que essa ferida, que esse trauma vá se deslocando desse lugar de sofrimento e vá se diluindo numa região de aprendizado. Acompanharam? Então, deixa de ser uma cicatriz, um lugar frágil, um lugar de ferida, um lugar que nós evitamos para ser um material reciclado, digamos assim, que vai fazer parte da nossa síntese. Não é importante essa palavra virgem? Quem não necessita dela? Não? E justamente por ser um som, uma vibração, um estado de consciência que traz esse padrão de harmonia e um estado lumínico interior, ele gera, como consequência, não de uma maneira mágica ou intencional, uma proteção. E por que proteção? Proteger do quê? Uma proteção de interferências, do que seja uma ruptura da nossa comunhão com a vida superior. Essa é a verdadeira proteção. Não é proteção de algo ou de alguém. É a preservação dos melhores códigos que nós tenhamos para não serem influenciados ou interferidos. Uma palavra, okuka. Imaginem um mantra inteiro. Okuka banaiti shibana kikinawa. Agora, naturalmente, não é um trabalho, não é um processo para nós fazermos com alguma expectativa ou dirigindo essa energia para curar uma questão da nossa bile, uma má digestão ou uma cãibra, porque não é por aí. Não. Estamos tratando aqui da consciência e um processo interior. E pode ser que a bile, a cãibra, o digestivo, indiretamente, em algum momento também serão harmonizados. Nós vamos entender que o Rindim impulsiona, se polariza em estados de consciência para facilitar o nosso despertar e a elevação da nossa consciência. E como último impulso desse mantra, não, okuka banaiti, é que ele irradia pela força de luz e de harmonia que traz uma energia que ajuda a dissolver a incompreensão mental e emocional. Então, eventualmente, pode nos ajudar, não? Podemos estar numa situação de não estar compreendendo algo, ou vemos nosso corpo emocional agitado com alguma coisa, em vez de ficarmos debatendo com isso, querendo prevalecer ou nos deixar vencer por isso, vamos ser mais inteligentes, deixe isso quieto e vamos abrir uma outra condição, criar uma condição para
contatar um código lumínico que vai fazer o seu trabalho, e se for o momento, vai dissolver essa incompreensão e essa situação emocional. Bom, nós vamos voltar a esse conteúdo, não? Em partilhas seguintes, porque realmente é um trabalho bastante importante, é uma aproximação ao idioma Irdim, promove dentro de nós realmente um movimento que não tem nada a ver com a trajetória mental dos conceitos, memórias, registros, trabalha por um outro lugar, e internamente a primeira impressão que nós temos é como se nós estivéssemos num quarto escuro, cansados de buscar um interruptor, ou uma janela, ou uma porta, e de repente nós vemos o horizonte e o sol nascendo. Essa é a impressão interna. Nós vemos diante de um estado de consciência completamente virgem, dentro de nós. Então é um processo mágico, é um idioma, é uma linguagem usada por consciências superiores que a partir de 88 se aproximaram da nossa consciência humana, de todos, não é um privilégio de ninguém, para que possamos podemos chamar até de uma ferramenta a mais, para podermos sair dessa lógica do processo racional e irmos construindo essa condição para uma transformação humana consistente e profunda. Sim. Semana que vem vamos estar em São Carlos, a partilha pública será em São Carlos, e no domingo, que será o dia 18, nós faremos uma prática de mantras. Então, quem estiver em São Carlos, quiser participar, hoje aqui não deu para combinar a tempo, uma prática amanhã, mas no domingo de madrugada em São Carlos haverá uma prática de mantras, então poderemos, quem quiser participar, poderá ter essa experiência. Depois, no dia 24, a mesma coisa em São Paulo. Sim. Em algum momento, podemos também fazer algo online, não com todos, para gradualmente fazermos um tipo de experiência direta com tudo isso. Então, para fechar, lembrar do Okuka, esse impulso que introduz uma energia lumínica e harmônica. Quando isso ativa e toca nossa célula, nosso átomo, gera essa abertura dos canais de cura interior, que nós chamamos de Retram, em Irdim, também. E tudo que essa palavra Okuka, então, representa, nós podemos tomar um contato inicial aqui. Tem alguma pergunta no chat? Quem vai ler a pergunta? Sim, Frei. Tem-nos chegado algumas perguntas. Okay. Vamos pela ordem de chegada. Vanderleia Cabral de Souza Schwab pergunta: num roncador seria um portal para outras dimensões? Quando falamos roncador, nós estamos falando sim da Serra do Roncador, mas estamos referindo a um espaço suprafísico que está naquela região. Então, não é o lugar físico, puramente aparente físico. É o que está polarizado naquelas serras, não? Então, vamos recordar que em janeiro, quando nós iniciamos o estudo do glossário esotérico, o primeiro tópico que nós conversamos foi o assunto dos níveis de consciência. Então, Vanderleia, você poderia olhar no glossário esotérico, ali níveis de consciência, e vamos ver ali que existem muitas dimensões nesse exato momento, e nessa interação entre nós aqui, não é só uma questão física, está havendo uma interação etérica, emocional, mental e suprafísica. O nosso mundo interior, ou seja, tudo aquilo que está acima e dentro, acima do plano mental e dentro da nossa consciência profunda, são níveis suprafísicos. Para chegar na resposta, sim, me refiro a esse aspecto suprafísico que está polarizado na Serra do Roncador. Uma segunda pergunta. Márcia Adriana de Oliveira. Frei, a pronúncia incorreta do Irdim influencia no trabalho que a palavra ou a expressão faria? Naturalmente que a acentuação das palavras, ela cria um valor a partir do movimento melódico de um som. Então, Okuka, não tem uma acentuação, correto? Okuka, não é Okuka, nem Okuka, é Okuka. Então, essa acentuação potencializa ao máximo o significado oculto do mantra. Agora, se alguém não sabe, se alguém intui uma palavra Irdim, ou contato uma palavra Irdim, e não acentuou corretamente, naturalmente que todo aquele código por trás da palavra
se manifestará também, estará presente, apenas não o máximo potencial, uma vez que eventualmente essa situação não vai estar correta. Uma próxima pergunta, Silmara da Costa. Frei Luciano, na hora de mantralizarmos as palavras em Irjim, faz diferença entendermos o significado das palavras ou só a intenção de estar fazendo com amor já faz o trabalho? Por exemplo, o Kukabanaiti, que é a disponibilidade para a purificação. Então isso é como uma placa que nos diz, é por aqui. É por aqui quer dizer disponibilidade para a purificação. Mas não é um conceito, é uma direção, em linhas gerais, o que está por trás do Kukabanaiti. Então se praticarmos com amor, agora veja, eu acho que por trás da pergunta me parece importante identificarmos o assunto dos raios. Nós já falamos sobre os raios também, ficamos de voltar a estudar isso com mais calma e mais profundidade. Então, a depender do nosso raio, da nossa natureza, será a maneira como nós vamos praticar. Então, alguém que tem um segundo raio, que é o raio do amor, sabedoria, eventualmente pode ser que tenha uma imatura tendência de achar que a compreensão não é importante, que basta o amor, a intenção, a abertura e pronto, esse é o caminho de menor resistência, não tem nenhum problema. E alguém que tem um quinto raio, que é o raio mais científico, de compreensão, não da ciência cósmica, realmente compreender o processo, para esse indivíduo pode ser importante compreender também. Então, cada um na sua natureza. Uma próxima pergunta. Cohen. Frei, esse mantra que foi citado, o Kuka, trabalha algo específico, os corpos ou a consciência do indivíduo? Então, como foi dito, trabalha a nossa disponibilidade para a purificação. Não? É como se esse mantra ele cria uma condição para que essa energia lumínica ingresse, como vimos, promova um campo de harmonia, um campo de luz dentro de nós e crie situações de harmonia e de liberação. Então, não é dirigido a nenhuma situação específica. É uma criação de uma condição. Próxima pergunta. Lorane Pinheiro. Uma dica para não pararmos nesse momento? Alguma reflexão sobre esse soltar? No caso, como podemos impulsionar esse soltar? Dependendo da sua natureza, ajuda a nós compreendermos que no universo nada se retém. Então, se você consegue compreender isso, nós conseguimos compreender isso, eventualmente ajuda a que nós não fiquemos presos a algo. Agora, tem algo importante para que não se crie nenhum sentimento de culpa ou de constrangimento quando nos vemos, e todos temos apegados a algo, ou alguém, alguma situação, é porque eventualmente alguma coisa não concluiu o seu ciclo ainda. Então temos que ter muita perspicácia, muita humildade, muita sabedoria de ver em que momento da experiência com algo, com alguém, ou com algum lugar, com o que quer que seja, terminou ou não. Porque também soltar antes da hora é interferir numa coisa que ainda está se desenvolvendo. É como colher um fruto seco, acompanha? É uma interferência. Isso não é estático, é um processo vivo. O ponto é você se perguntar, se eu me sinto preso em algo, fazer algumas ofertas para dentro de si mesma. Tem um trabalho que nós chegaremos ao trabalho com os sonhos, como já vimos também. Trigueirinho sempre nos orientava, nos ajudava a compreender assim, se antes de dormir, dialogamos conosco mesmos, fazemos um movimento na direção da nossa consciência profunda, dialogamos, nos escuta, o que eu tenho que soltar? Algo que não esteja vendo que eu tenho que soltar, não. Isso já não está demais, mas não querendo conduzir, me explico, nem querendo controlar ou querendo manipular, é um abrir-se, é um expor-se para si mesmo. Isso ajuda muito nesse processo, termos consciência, encontramos força, inclusive para soltar. Agora, nós só soltamos ou quando nós cansamos de algo, ou quando algo nos cansa, ou quando nós tomamos uma decisão, o que não é a energia da maioria. A maioria tem muita dificuldade de tomar uma decisão. Quando nós ficamos apegados, ficamos acomodados às situações, então se não entra uma energia de vontade, não de realmente romper num bom sentido, não é uma ruptura destrutiva,
é uma ruptura para o início de uma outra etapa, uma outra expressão, eventualmente até daquela situação. Una próxima pregunta en español. Andrea Gutiérrez García. Saludos. ¿La práctica de mantras promueven el silencio? Gracias. Se a prática de mantras promove o silêncio. Temos previsto uma partilha, um estudo também só sobre o que nós chamamos de silêncio. Porque o silêncio, depois de 88, para a hierarquia, é um esvaziamento interior. Não é apenas uma questão externa ou uma condição ambiental. No esvaziamento interior, nós vamos silenciando a nossa ambição, os nossos desejos, nossas ambições humanas, enfim. Então, nesse silêncio, nesse esvaziamento, se vai criando uma condição para que a nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira trajetória vá se mostrando, vá se plasmando. Não? Agora, os mantras nos ajudam nesse silêncio, porque como eles não têm a ver com a mente é muito vinculada aos interesses, não é assim? Em geral, nossa mente é muito manipuladora. Ela funciona criando uma condição sempre para fazer com que as coisas girem em torno dos seus interesses. Interesses esses que nem sempre coincidem com o nosso momento interior. Então, praticamos o mantra, temos nessa disponibilidade para a purificação, esse silêncio vai emergir naturalmente, mas não vai ser um exercício. Vai ser a pressão positiva desse código lumínimo que vai acalmando tudo aquilo que não é mais, que não nos corresponde mais e que vai nos silenciando por dentro. É um processo completamente distinto de uma prática externa. Mais uma pergunta e um pedido. José Can, Frei Luciano, pode dizer novamente o mantra de forma devagar? Okuka, Okuka, Bana, Iti, Shibana, Kikinawa. Esse mantra está no glossário esotérico, sim. Uma próxima pergunta. Paola Andrea Giraldo Mejía. La cartilla amarilla de mantras de Figueira son de uso público o restringido? Muitos para o público que não conhece Figueira, não sabe o que se trata. Foi gerado desde o início da fundação da comunidade Figueira um caderno, chamamos de caderno de mantras, que tem ali uma parte dos mantras que nós já temos disponíveis. Alguns, os que são públicos, estão no glossário esotérico, e alguns que estão no caderno não estão públicos porque não estão no glossário esotérico. Pode ser mais uma pergunta? Elaine Kassam, qual seria um bom caminho para se trabalhar para a transformação do nosso controle sobre tudo? Isso é um caminho, não existe uma fórmula, mas esse caminho é a trajetória dessa virtude ou qualidade nós chamamos de humildade. E a humildade não é exatamente aquela situação externa de nós aparecermos, ou aparentarmos humildade, é nós aceitarmos as coisas como elas são, ou como elas estão, assim como nós somos, e a partir desse ponto vamos evoluir. Então, nessa simplicidade de atitude, de estarmos diante desse exato momento e não nos ausentarmos desse momento, naturalmente vamos ver dissolver isso que nós chamamos de poder pessoal artificial. Que o controle pessoal é o quê? Uma infantil tendência de acharmos que temos um poder artificial. Não controlamos nem nosso intestino, como vamos controlar a nossa vida? Não parece infantil? Não? Então, nós temos que mudar um pouco a nossa consciência, e reconhecer, sim, para viver o nosso processo evolutivo e para permitir que a vida viva em nós, temos que descomprimir. E por isso que é dito que o trabalho é interior, ele é na consciência. O ponto é que nós temos uma tendência, como seres humanos, de associar tudo que acontece, que vai acontecer espiritualmente, com perder algo, ou perder a posse de algo ou de alguém. Então, temos que ser curados desse sentimento de posse, para que ao sermos tocados por energias superiores, esse processo do desapego, da fluidez, da entrega, de não querer controlar, colaborar sim, mas não controlar.
Porque temos que reconhecer que não temos como controlar coisíssima alguma. Tem mais algum? Uma pergunta, Cristiano Cavalcanti. Que mantras poderiam nos ajudar a nos mover mais e fisicamente podermos estar de forma correta e consciente, apoiando na manifestação das tarefas necessárias para a sustentação das comunidades? Bom, existe um mantra, que é o mantra Rinjin, que está nesse caderno de mantras não de Figueira, que ele trabalha diretamente com esse tema da manifestação do plano evolutivo. Como é algo que dá a impressão de ser de alguém da obra, é um pouco fora do contexto, do contexto público. Então, para que todos possam acompanhar, vamos só recordar que os mantras não são um processo mágico, não. Então, eu faço um mantra e eu tenho resultado. Não, o mantra nos traz um impulso para o despertar e a ampliação da nossa consciência e de criar um ambiente mais harmonioso, mais poroso, se assim podemos dizer, para interagirmos com o estado de consciência mais elevados. E uma consequência disso pode ser a mobilização do nosso potencial interior e, portanto, uma clareza de como colaborar mais com a manifestação do que nós chamamos de plano evolutivo. Se tiver mais nenhuma, eu abro aqui para o público. Tem mais uma pergunta. Shamil, Fray, el mantra puede disolver la involución? ¿De qué forma? Bom, para responder assim um pouco sinteticamente, necessário abrir um parênteses. O que nós chamamos de involução, não, são partículas, parte de Deus, parte da vida única, que estão no seu momento evolutivo desconectado da fonte. Então, a autoconsciência da involução é que eles têm, ou essa partícula tem uma vida própria, tem uma agenda própria, tem um objetivo próprio. Isso é o que chamamos de involução. Então, portanto, ao trabalhar com o Kuka Banaiti, por exemplo, que ingressa na nossa consciência, nos átomos, essa molécula de cura, molécula lumínica, indiretamente vai iluminando esses espaços e vai redimindo e curando, dependendo do grau da involução, do grau de negatividade. O que chamamos de mal também não é essa coisa precária, superficial e preconceituosa. O mal é tudo aquilo que está dissociado de um bem maior, que está dissociado de uma totalidade. Dentro da consciência única é uma coisa como outra qualquer, não? Só que é cego, não tem a visão, não tem luz, está fazendo uma outra experiência, não? Então esse mantra ingressa e gradualmente ele vai dissolvendo aquilo e vai, pela presença da luz, vai mostrando essa evolução, não de uma maneira confrontatória, não com rotas de colisão, que ela também é parte daquilo, venha, se ilumine também, faça parte, você é bem-vinda. Percebe que é redenção? Não é um processo à força, nem um processo violento. Então, o Rinjin nos coloca em contato com o amor universal, com uma outra lógica lumínica. Não é a lógica do convencimento, dos argumentos, do conflito, não. É a lógica da presença da luz que, cedo ou tarde, vai absorver o que nós chamamos de involução. Alguém no salão teria alguma pergunta dentro desse contexto? Muito bem. Então, boa noite a todos. Durmam com o Kuka, não? E amanhã acordem com o Kuka e depois me contem, tá bom? Até sábado que vem. Boa noite, obrigado.